Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, mais uma vez, você está aqui no canal para ouvir a palavra do Senhor. Fico feliz pela sua vida e quero afirmar para você que eu continuo orando pela sua vida. Creio que Deus tem falado em seu coração através dessa simplicidade quem aqui está falando. Creio que Deus tem ouvido as nossas orações e quero continuar orando por você e para você. E quero pedir para você nos ajudar, como sempre tem ajudado, compartilhando, fazendo a sua parte aí no canal, que é dando seu joinha, né? Também ativando o sininho das notificações, dando seu like, principalmente. E se não é inscrito, se inscreva. Você ainda não se inscreveu, tem ouvido a palavra, mas não tem se inscrevido no canal. É muito importante você se inscrever no canal, porque você se torna um membro deste trabalho, né, de todos os dias aqui. E eu quero hoje convidar você para ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra. Hoje eu quero trazer aquilo que Deus colocou em meu coração para falar para você ouvir. E é de suma importância isso que você vai ouvir. Ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E eu quero que você esteja atento, porque Deus vai falar com você através da sua palavra. Então esteja atento para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque é a voz que nós devemos dar toda a atenção. É a voz que o nosso coração tem que ecoar com muito prazer de ouvir a voz do Senhor. E é só através da sua palavra que nós vamos chegar ao entendimento para entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas não têm dado ouvido a outras vozes, né? Mas precisamos estar atento a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Existe pelo menos, queridos, entenda isso. Olha que preste atenção no que eu vou te falar. Existe três vozes que nós devemos estar atentos. Uma delas, nós devemos estar atento mesmo. Temos que estar alerto, né? Numa delas é nós ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. A Bíblia vem dizer que buscar em primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você dá ouvido à voz do Senhor, buscando o Senhor em primeiro lugar, não, primeiro tem que ouvir é Deus, né? A Bíblia vem dizer que nós seremos abençoados. Então, primeira voz que você tem que estar atento, seu coração tem que estar adequado para isso, é a voz de Deus. Agora, tem que ter cuidado nas outras duas vozes, que é a voz do homem e a voz do diabo. Muitas vezes as pessoas acham que é Deus que está falando e quebra a cara. Pode ser o homem e pode ser o diabo, porque nem tudo é o diabo, viu, irmão? Viu, meu querido? Nem tudo é o diabo. Tem gente que fala que o diabo é o nosso inimigo número um. E não é. O nosso inimigo número um é a carne. A carne que é o inimigo número um. Ela limita contra o espírito contra a carne para não fazer o seu querer. Então o diabo é o inimigo número dois. Primeiro é a carne. Então, nem tudo é o diabo, mas você tem que estar atento, porque o diabo também costuma querer falar pela boca das pessoas. E às vezes, nem isso. Às vezes é a pessoa mesmo que está falando. Então, essas três vozes, você tem que estar atento. Mas, para a sua bênção, para a sua meditação, hoje tem a palavra do Senhor, a voz do Senhor, através da sua palavra. Fica atento com essa palavra que vai ser ministrada para a nossa manhã com Jesus. Quantas pessoas não têm dado ouvido, né, ao inimigo? Quantos não têm dado ouvido
ao inimigo, dizendo que vai fazer isso ou fazer aquilo. E é para todas as áreas. Posso aqui dar exemplo. Casamento, pessoas às vezes falam que Deus está confirmando e às vezes Deus não confirmou, é a obra da carne. A pessoa às vezes se une com outra pessoa e aí traz um grande problema. Não somente o casamento, uma vez uma sociedade, você entra de sócio com alguém. É para você mesmo que eu estou falando essa palavra. Você que já passou por isso, não caia nisso mais. E você que não passou, fica atento. Sociedade, cuidado, sociedade só com Deus, né? Seja sócio do Senhor. Ele quer te dar o melhor. Sociedade, casamento, planejamento de comprar, às vezes, um veículo, né? Comprar qualquer outra coisa que não seja primeiro você ouvir a voz de Deus. Você está me entendendo essa palavra? Eu vou trazer um versículo para você poder entender a diferença de o que ouve a voz de Deus, né? E é bem-sucedidos, e os que não ouvem. E por que tem essas pessoas? Classificamos em dois: os que entendem as coisas de Deus e os que não entendem as coisas de Deus. Os que entendem a voz de Deus e os que não entendem a voz de Deus. Os que ouvem a voz de Deus e os que não ouvem a voz de Deus. É preciso nós estar atentos para isso, né? E quantas pessoas não têm dado ouvido, né? Ouvido a espírito enganador, tem sido enganado. Não é verdade? Não é verdade? Então eu quero trazer aqui uma palavra que está no livro de 1 Coríntios. Diz a palavra do Senhor no versículo 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Preste atenção. A diferença dos que é espiritual e tem facilidade para ouvir a voz de Deus e entendê-la, e os que não é espiritual. Espiritual não é ser muito espiritual, né? Porque tem também aquele que quer ser muito espiritual, muito religioso, e não é assim não. As coisas de Deus é o sal temperado, com a base certa. Diz o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14 e 15, diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não vai entender, ele não entende por quê? Porque ele é natural, ele é carnal. Ele é carnal. Ele só tenta para o lado da carne, daquilo que a carne dá vontade. E a obra da carne é conhecida: é lascívia, é inveja, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúme, né? Vícios, coisa semelhante a essa não é do reino do céu quem tais coisas pratica. Então, quando você é uma pessoa carnal e não espiritual, você está tendo uma tendência para descer o morro, para descer o ribanceiro, cair no abismo e perder a sua salvação. Essa palavra hoje é muito forte, mas é para nossa alimentação. É muito dura, mas é para amolecer o coração. Amém? Então, o homem natural, o homem natural, o homem carnal é desse tipo. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parece loucura. Então, você que é espiritual, você que entende as coisas de Deus, vai dar um conselho dentro da palavra do Senhor, a pessoa ignora, a pessoa não aceita, porque ele é carnal. Precisa de quê? Precisa de oração, precisa de falar dele para Deus, e às vezes nem falar de Deus para ele, porque quando o coração é de Faraó muito duro, às vezes não adianta. Eu tenho 30 e tantos anos ou mais falando para algumas pessoas e essas pessoas não dão ouvido. As pessoas não dão ouvido. Mas quem dá ouvidos é bendito. É bendito. Então aqui, essa pessoa é uma pessoa que não vai entender. Por quê? Porque ele acha que é loucura o que você está falando, né? E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas não sabem discernir as coisas natural, né? As coisas, aliás, a coisa espiritual, e por isso fica nas coisas natural. Para ele tudo é natural, né? Então, porque elas se descendem, não é espiritualmente,
né? E o versículo 15 vem dizer, mas o que é espiritual? Olha a diferença. Por isso que Malaquias diz, há uma diferença aos que crê, né, e obedece, e aqueles que não crê e não obedece. E aqui diz, o homem espiritual, aqui está a diferença. Mas o que é espiritual decide bem tudo. Ou seja, a pessoa, quando tem intimidade com Deus, ele, na verdade, ele entende facinho. Quando você fala, ele faz igual aquele autor lá do chicanismo. Capturei, mestre, né? Ele captura na hora a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é espiritual. E aqui vem dizer que há uma diferença do homem espiritual, porque ele decide bem tudo. E ele entende quando você fala. Né? Quando você fala as coisas de Deus, ele entende. Por quê? Porque ele é espiritual, decide bem, né? Decide bem tudo. E, na verdade, ele de ninguém se discute. Então, essa pessoa ele é espiritual, ele entende as coisas de Deus. Então, quantas pessoas têm se enganado, né? Têm deixado se enganar, né? Na verdade, por quê? Porque não entende as coisas de Deus, não entende o evangelho da verdade, que é o de Deus. Então, precisa entendermos. E quantos têm sido enganados, né? Das três vozes aqui que eu estava falando, a de Deus, a do homem e a do diabo, dessas três vozes, a mais difícil de você entender, de você discernir, se você não for uma pessoa que tem intimidade com Deus, é a voz de Deus. A voz do mundo, a voz do homem, a voz do diabo, a pessoa aceita facinho. Por quê? Porque ele é carnal e aquilo lá satisfaz o seu ego. Por isso que é mais fácil. Agora, a de Deus é a porta estreita. A de Deus é a porta estreita. E eu gostaria que você, nesta manhã, com Jesus, entendesse, né? Entendesse que Deus quer que você entenda, compreenda a boa vontade dele. Então, das três vozes aqui, a mais difícil para você ecoar ela é a de Deus. Porque a palavra de Deus, ela às vezes dói e a pessoa não quer aceitar. Não é verdade? Essa que é a verdade. Mas existe alguém que dá ouvido à voz de Deus. Eu quero trazer aqui um exemplo de alguém, quando Deus estava chamando, Deus está falando com você em seu coração nessa manhã. Você acredita? Você crê? Você recebe essa palavra? Então, no seu coração, ecoa aí o amém dentro de você e aceita. Porque Deus está falando com você. É com você mesmo. E a palavra do Senhor aqui vem dizer de um homem, né, que foi escolhido por Deus, como você. Escolhido por Deus. E Deus chamava ele. Mas ele não estava ouvindo a voz. Não estava conhecendo a voz. Eu quero te falar uma coisa para você. Se você tiver intimidade com Deus, facilmente você vai conhecer a voz. Você conhecer Deus pela voz. E qual é a voz de Deus? A palavra do Senhor. O entendimento, o discernimento, né? Faz com que você conheça que essa voz é de Deus. E não do homem e nem do diabo. Para você não ser enganado. Então, na verdade, aqui um jovem chamado Samuel, ele não conhecia ainda a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Eli. Eli tinha uma voz que, quando falava, ele conhecia. Tem vezes que a gente conhece a pessoa só pela voz. Eu conheço. Quando a minha filha, uma das minhas filhas, ou um filho meu fala, eu conheço ele pela voz. Sim ou não? Você não conhece? Você conhece a sua esposa pela voz. Você conhece o seu neto, sua neta, pelo seu amigo. Eu conheço essa voz. Então, conheça hoje a voz do Senhor teu Deus. Amém? Conheça hoje a voz do Senhor teu Deus. Samuel ouviu 3 vezes Deus chamar ele, mas ele não estava conhecendo a voz. Ele não estava entendendo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel capítulo 3, ele fala assim, no versículo 2, ele fala assim, sucedeu naqueles dias que estando Eli deitado em seu lugar, na sua cama, e os seus olhos já se escurecia, né?
porque já estava de idade avançada, né? Então, diz a palavra do Senhor aqui no versículo 3, e estando também Samuel já deitado antes, né, no seu lugar, né, já tinha parado para falar a voz de Deus. Então, Deus se apareceu a Samuel no templo do Senhor e falando. E o Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu e foi até onde estava Eli. E quando chegou lá, procurou Eli e falou, o Senhor me chamou? E Eli falou, não, eu não te chamei. Vai deitar, vai dormir. E ele voltou. Pela segunda vez, Deus tornou a chamar Samuel. E ele falou, eis-me aqui. E tornou a ir a Eli. E chegando lá a Eli, e perguntou, o senhor me chamou? E Eli falou, não, não te chamei. Vai, deita-te e vai dormir. Ele tornou, mas pela terceira vez, o Senhor novamente chamou a Samuel. Quando ele chamou na segunda vez e Samuel foi até Eli, então Eli falou, volta, vai deitar e dormir. Se ouvir essa voz te chamando, diga, eis aqui, o teu servo te escuta, porque é Deus falando com você. Então, queridos, a Bíblia diz que Samuel escutou pela terceira vez a voz do Senhor. E o Senhor chamou, Samuel, e ele falou, eis-me aqui, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Você está preparado para escutar a voz do Senhor quando ele te chama? Quando ele te diz, vem aqui, faça o que eu estou mandando? Muitas vezes as pessoas fazem o que os outros estão falando e não faz o que Deus às vezes está mandando. Eu quero finalizar essa palavra hoje dizendo para você, não se engane, né? Quantas pessoas têm feito, que nem eu estava dizendo, feito alguma coisa por sua vontade, porque disse que Deus estava falando com ele. Aí, no fim, é a vontade dele e não a de Deus. É verdade? Quantas pessoas têm sido enganadas? O que mais tem por aí hoje é o espírito enganadores, os falsos profetas, né? É aqueles que realmente diz o segundo Timóteo, né? Lá ele fala os espíritos enganadores. Então, quantos não tem por aí? Não se engane. Deus não te deixa você se enganar. Amém? Então, receba essa palavra nessa manhã. Tenha entendimento de andar com Deus, os cuidados de ouvir a voz do Senhor. Diz aqui ainda que se você, para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar atento. Atento para você não ser enganado. Por isso precisamos estar atento a obedecer a voz do Senhor. Deuteronômio 28, ele vem dizer ali a respeito do povo de Israel, né? Então a palavra vem dizer ali que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, né? E tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Deus ordena hoje, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quando você ouve a voz do Senhor teu Deus, você não é humilhado, você é exaltado. Quando você ouve a voz do Senhor teu Deus de todo o teu coração e procura guardar, porque a intenção não é somente você ouvir, como eu estava dizendo. Não é só ouvir, não é só crer. O diabo ouve, o diabo não crê. Entendeu? Então não é só ouvir, é você crer e obedecer. Então eu quero concluir aqui. Ouvir, né? Crer e obedecer. Ter cuidado com essas três vozes. Mas primeiro, ouvir a Deus, crer no Senhor teu Deus e obedecer. Então a palavra diz que nós seremos abençoados quando nós damos ouvido à voz e obedecemos à voz do Senhor e guardamos. Bendito serás, né, na cidade, bendito serás no campo, bendito serás na sua maceira, bendito serás no ventre, né? Em todas as partes. E ele ainda vem dizer no versículo 13 que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda. Quando? Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. E o Senhor porá, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda.
E o Senhor, né, te porá por cabeça e não por cauda. Sempre estará por cima e não por baixo. Quando vai acontecer isso? Quando você der ouvido à voz do Senhor teu Deus. Crendo, obedecendo e caminhando com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Que Deus abençoe, né, o seu casamento, as suas escolhas esteja dentro da vontade do Senhor. Cristo tem que ser cristocentro. Ele tem que estar no centro de todas as coisas. Não é na beirada. Né? Ele tem que estar no meio, dentro de você. Amém? Que Deus abençoe você com esta palavra. Em nome de Cristo Jesus. Compartilhe essa palavra, né, com as pessoas, né, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo e ouviu esse vídeo, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, dê o discernimento, o entendimento da tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, soa em seu coração. Em nome de Jesus Cristo, de um modo tão grande, meu Deus, que a partir de hoje a vida dessa pessoa seja mudada. Porque eu creio que essa palavra, meu Deus, ela não volta vazia. Ajuda-nos, ó Pai, a estar atento à voz do Senhor, nosso Deus. O Jeová Jireh, o Jeová Rapá, o Jeová Nissi, o Jeová Salom. Dá paz dentro dos nossos lares, em nome de Cristo Jesus. Sara essa nação, ó Senhor. Dá prosperidade do que necessitamos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor ajuda, mas para isso nós precisamos obedecer ao Senhor, para nós ser bendito ao entrar e ao sair, e tudo quanto vier a fazer, ser próximo, em nome de Jesus. Abençoe essa mulher, abençoe esse homem, abençoe este jovem, abençoe, meu Deus, esse pastor, abençoa, meu Deus, esse obreiro, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, na formalidade de obedecer a tua palavra e nunca fazer nada com a intenção de terceiro, mas o Senhor sendo o primeiro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu queridos? Obrigado. Que bom que você ficou até agora, né, para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidar você para amanhã estar preparado por uma nova palavra, em nome de Cristo Jesus. Compartilhe essa palavra, faz favor. Dá o seu like aí, o seu joinha, se inscreva no canal, para o canal crescer, em nome de Jesus, para outras pessoas ouvirem. Amém? Deus abençoe. Coloca aí nos comentários aí. Estou atento a ouvir a voz do Senhor. Né? Ou se não, se você não está atento, escreva aí. Quero, a partir de hoje, estar atento a ouvir a voz do Senhor, meu Deus. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. Amém? Coloque também nos comentários aí o que você tem se alimentado da palavra todas as manhãs. Coloca aí para que eu possa ir lá e ver o que você tem comentado, né? Em nome de Jesus. Peça suas orações, amém? Eu estou orando, não esqueci de estar orando por todos que pediu a oração, amém? Estou orando por vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus.